O ano já está acabando, o tempo está passando bem rápido. E estejamos novos ou mais velhos, será que já estamos pensando no nosso futuro e na nossa aposentadoria? Segundo a estimativa do IBGE, existem 20 milhões de aposentados no Brasil, sendo que deste número, 5 milhões voltaram ao mercado de trabalho em busca de emprego. Então, o que fazer para não entrar nessa estimativa? Essas e outras dúvidas serão tiradas hoje aqui no programa com o nosso convidado, o contador José Vitor do Amaral Neto. Vitor, obrigada pela sua presença aqui hoje e para esclarecer essas dúvidas que eu acho que todo mundo tem um pouquinho, uma ou outra tem, não é? Certamente. Ô Vitor, realmente esse é um assunto que todo mundo deve se preocupar? Sim, a aposentadoria é algo que a gente tem que planejar já quando a gente ingressa no mercado de trabalho ou antes de ingressar no mercado de trabalho, porque isso é algo que tem que ser planejado ao longo da vida. É verdade. E desde sempre, né? Desde sempre, cedo. Desde cedo. Já é um direito de todo trabalhador, mas o trabalhador não só como direito, mas ele tem que pensar nisso mesmo antes, né? Tem que pensar, ele é um direito, mas para que ele tenha esse direito, ele tem que contribuir ao longo da vida. E às vezes não é fácil contribuir ao longo da vida, tem umas interrupções, né? Exatamente. Então, ele tem que evitar, para que ele tenha uma aposentadoria o mais rápido possível, né? Ele tem que contribuir ao longo da vida, tentar abreviar o máximo possível a questão dos intervalos que podem acontecer. Uhum. E quando que a pessoa tem que começar a se preocupar? Você falou que desde que começa a trabalhar ou às vezes até antes. Essa preocupação ela deve surgir, eu acredito que no início um pouco mais branda e no final do tempo, do período de serviço, ela vai aumentando. Mas para que essa preocupação ela não seja tão grande no final, né? Nossa, será que eu contribuí tudo que eu precisava? Será que eu estou em dia com meus documentos? Como que a pessoa tem que começar e quando? Com relação ao começo da aposentadoria, isso é algo gradativo que vai acontecer na carreira profissional de todos. A gente começa no nível mais baixo e isso vai evoluindo à medida que é o mais natural. Uhum. Agora, com relação ao tempo de contribuição, são 35 anos, mas a média normalmente são feitas de 15 anos pelo tempo de contribuição, que é exatamente a carência que tem para feito de aposentadoria, especialmente os últimos 15 anos. Uhum. É a carência, principalmente quando se for aposentar por idade. E tem a ver, então, os últimos 15 anos, se eu recebi mais, meu salário foi maior, a minha contribuição vai ser maior. É por isso que eles olham os últimos 15 anos? Sim, porque através desses últimos 15 anos eles fazem uma média para fazer uma projeção da sua aposentadoria no início da sua vida de aposentado. Uhum. Quais são esses tipos de aposentadoria, Vitor? Nós temos aí uma aposentadoria chamada especial, que são para pessoas que são expostas ao longo da vida a efeitos insalubres, objetos insalubres, atividades insalubres, né, que tem direito a aposentar com o menor tempo de contribuição, que são 25 anos. 25 anos. Essas atividades insalubres, quem mexe com agrotóxico? Agrotóxico, normalmente posto de combustível, que são impostos a objetos que possam provocar danos à saúde. Algum tipo de radiação, também, né? Entendi. Aí são 25 anos de contribuição. De contribuição. Menos tempo. Menos tempo. E os outros tipos? Os outros tipos nós temos aí. Também professores também têm uma redução do tempo de contribuição. Por quê? A questão da legislação beneficia a questão do professor em relação a esse tempo de contribuição, ao tempo que ele fica dedicado em sala de aula. Vitor, você me tirou uma dúvida agora, eu fui professora, então vou correr atrás disso. Tá certo, mas lógico que se a pessoa estiver um tempo na vida exposta a risco e depois outro tempo uma atividade normal que não esteja à exposição a risco, é feita uma média desse período. Não quer dizer que ela vai contribuir 25 anos e pronto. Entendi. Para que ela tenha o direito de aposentar com 25 anos de contribuição, ela tem que estar todo o período de contribuição dela exposta ao risco. Ou faça uma média daquele período que ela trabalhou. Exatamente. Vamos supor, de 30 anos, ela trabalhou 10. Exatamente. Aí esse tempo, de vez de ser 35 anos, como é comum, reduzir para 30, para 29. Então, isso depende do tempo de exposição da pessoa ao risco. Mas quem é professor, que trabalhou a vida toda como professor, com 25 também anos. São 25 anos. 25 anos. Tá. E quem não é professor não tem atividade insalubre? Quem não é professor não tem atividade insalubre, 35 anos de contribuição. Tanto homens quanto mulheres? 35 anos. O que determina a diferença entre
homens e mulheres, principalmente a questão da aposentadoria por idade, que 65 anos e 60 anos. Ah, que é o terceiro tipo de contribuição. Exatamente. De aposentadoria, Isso quer dizer. urbano, né? Porque da aposentadoria rural, homem 60 e mulher 55. Ah, entendi. Então, no rural a idade é menor, É menor. O tempo é menor. O tempo é menor, o tempo é menor para efeito de aposentadoria por Tempo idade. não, idade, né? Idade. Na zona urbana, você falou que é? 65 anos para homem e 60 anos para mulher. É muito tempo, né, Vitor? É um tempinho bom, né? Razoável. É, realmente. E esse fato, por idade, a gente falou que a gente tem que trabalhar até uma certa idade, e por contribuição também temos que trabalhar uma quantidade de anos. Tem dá para saber se, não, é melhor eu trabalhar por idade, é melhor pensar em aposentar por idade ou pensar em aposentar por contribuição? O que é melhor? Isso depende, porque a aposentadoria por contribuição, 35 anos, se você tiver uma idade bem inferior a 65 anos, para aposentar com tempo de contribuição, tem um fator previdenciário. O que o fator previdenciário leva em conta é o quê? A idade de sobrevida, né, do brasileiro, ou seja, o tempo de vida do brasileiro em relação ao tempo que ele vai, a idade com que ele requer a aposentadoria. Com base nesse intervalo da idade e o tempo de contribuição, é feito o cálculo do fator previdenciário. Então, supondo que a pessoa tenha o direito a uma remuneração de R$1.000, por exemplo, ela pode receber como aposentadoria 70% disso em função do fator previdenciário. Então, há uma possibilidade de redução de 30% do valor da aposentadoria em função do fator previdenciário. Então, qual é a melhor forma de você diminuir o efeito do fator previdenciário? Então, quanto mais tempo você contribuir, ou seja, quanto mais tempo você demorar a aposentar, quanto mais idade eu tiver, quanto mais idade você tiver, mais próximo do valor que você tem a remuneração, você consegue aposentar. Esse fator previdenciário é terrível, né? Sim. Na vida do trabalhador. Então, antes de requerer essa aposentadoria, deve levar em conta esse fator previdenciário, deve fazer um cálculo, uma projeção da aposentadoria por causa do fator previdenciário. Vamos conversar sobre esse fator previdenciário daqui a pouquinho, um pouquinho mais, porque isso realmente gera muita dúvida, né? Sim. Mas no segundo bloco. Você que está gostando desse assunto, continua com a gente, que no segundo bloco tem mais dúvidas, a gente vai tirar mais dúvidas com o Vitor sobre todos esses assuntos. Aguarda um pouquinho.